Para a representação do corte B, eu vou posicionar a minha planta baixa de acordo com a posição da seta do corte B. Então, se as minhas setas estão voltadas para cima, eu estou colando a minha planta baixa da maneira adequada. No corte B, eu vou considerar que a minha linha do corte está passando nesta posição e eu vou enxergar tudo que tem desta seta para cima. O que tem para baixo eu não enxergo, por isso eu já colei essa folha em branco alinhada com as setas, de maneira que isso me auxilie na representação do corte B. Eu estou aqui com o meu corte A já finalizado, então o meu corte B, se é o corte da mesma edificação, vai ter as mesmas alturas, então isso vai me auxiliar a fazer o corte B. Estou aqui com a planta de cobertura, também interpretando a posição do corte B, eu vou deixá-la aqui do ladinho, e conforme eu vou fazendo o corte eu vou consultar ela. Primeira coisa é fazer a linha do solo, seguindo mais ou menos os mesmos passos que nós fizemos lá no corte A, que é o vídeo anterior a essa. Vou fazer aqui a minha linha do solo e vou começar puxando as linhas das paredes que estão em corte. Eu estou cortando essa parede da sala, estou cortando aqui também a parede da sala. Essa porta, ela está em vista, essa parede está em vista, então eu vou puxar só esse cantinho de fora. E aqui eu estou cortando a P1, então eu não vou representar a espessura da parede, eu vou puxar somente este cantinho aqui de fora e este cantinho do pilar que está em vista. Toda vez que a linha do corte passar em uma posição em que eu vejo um pilar em vista, observando este canto e este, o resultado do nosso corte será o seguinte. Percebemos aqui o nosso pilar em vista, então eu puxarei apenas esse canto da direita e o canto da esquerda, e isso representará o meu pilar em vista. Após puxar as linhas das paredes, nós vamos fazer as representações dos níveis dos ambientes. Eu vou considerar a sala com 20, o banheiro também com 20 e a varanda 10. Então eu vou lançar aqui uma linha desse cantinho para cá para fazer o nível da sala, e a varanda eu vou pegar toda essa extremidade aqui. A varanda ela passa na frente do banheiro, porque eu estou cortando este piso aqui, a linha do corte passa sobre o nível da varanda. Então, eu tenho que representar aqui o nível da varanda. A linha do nível do banheiro vai ser representada somente através aqui da porta. Agora, após lançar os níveis, eu vou lançar o pé direito dos ambientes. O pé direito da sala é 3 metros, então eu vou pegar aqui do nível 20 e lançar para cima 3 metros. E da varanda é 3,10, então do nível da varanda para cima, 13,10. As duas linhas então vão se encontrar do pé direito. A espessura do forro é de 12 centímetros, pois estamos utilizando uma laje de lajota cerâmica, então para cima eu vou lançar agora 12 centímetros. Representação das aberturas. Então, a minha linha do corte não vai enxergar a J2, não passa por cima da J2, então eu não represento a J2. Aqui tem a porta da sala, mas a linha do corte também não passa sobre a porta da sala, então não vou representar. Estou enxergando aqui a P2 em vista, então eu vou puxar os cantinhos da P2. E eu sei que a minha P2 está abrindo para o banheiro. Então, a altura dela tem que começar a partir do nível do banheiro, que é 20, ou seja, o mesmo nível da sala. Então, vou alinhar aqui a minha régua T com o nível da sala, e a partir deste ponto eu vou lançar 2,10, que é a altura da minha porta do banheiro. Representação da P1, que está aqui na varanda. A minha P1
ela tem 1,80 de largura e 2,10 de altura, conforme o quadro de esquadrias. A minha linha do corte passa exatamente em cima da P1, então eu tenho que representá-la. No corte, eu vou lançar a partir do nível 10, 2,10 para cima e vou marcar a minha P1. Acima da P1, então, eu vou representar a parede que faz o fechamento da minha varanda. Então, essa espessura eu vou puxar lá da minha planta baixa, desse cantinho aqui, e vou fazer a espessura da parede da P1. Então, aqui é a parede da P1 e essa linha é a linha do pilar que está passando aqui na frente. Agora, eu vou fazer a representação dessa viga que passa lá no fundo da varanda. Então, a minha viga, seguindo o corte A, que já foi feito anteriormente, ela tem 30 centímetros de altura. Então, eu vou marcar aqui 30 e vou fazer essa viga saindo desta parede do banheiro e indo até o pilar. Chegou no pilar, ela para. Por quê? A gente percebe que tem linha tracejada somente até o pilar. E este pilar aqui do fundo, ele está alinhado com o pilar da frente, que é o pilar que nós desenhamos com esse traço aqui. Então, essa linha da viga deve ser interrompida neste pilar. Este quadrado que ficou aqui, ó, isso daqui é aberto, é a abertura da varanda que tem aqui no fundo. Eu vou aproveitar e já vou fazer essas outras duas vigas que tem sobre as paredes, que estão em corte. Sobre toda a parede a gente vai estar fazendo uma viga em cima em corte. O pilar, ele fica em frente à nossa viga. Por isso que a viga ela tem que interromper quando ela chega ao pilar. Quando ela chega no pilar lá do fundo, fica uma coisa só. Não teria essa divisão que nós estamos fazendo neste campo aqui, se não houvesse este pilar da frente. Mas como ele está aí, eu tenho que fazer essa linha então, que vai mostrar que o pilar está na frente da viga que está lá no fundo. Olha só, retirei o pilar, olha como ficaria. Viga e pilar uma coisa só. Porém, como tem esse pilar ali na frente, a gente tem que fazer essa linha dividindo o pilar da viga. Haverá vigas também em corte, então em cima de toda a parede nós estamos fazendo uma viga em corte, aqui também uma viga em corte e aqui também uma viga em corte. Essas vigas têm a função estrutural de sustentar a laje em concreto e transferir os esforços, o peso da laje para os pilares, que por sua vez transferem o peso da edificação para a fundação. Representação do formato do telhado. Eu vou interpretar aqui a minha planta de cobertura e o meu corte anterior que já está pronto. Então a altura do meu telhado já foi calculado no outro corte. Então a distância do beiral até a cumeira era 13,47,5. Lancei aqui na fórmula H igual a x vezes I dividido por 100. Então 13,47,5 vezes 35, que é a inclinação da cobertura, dividido por 100, deu a altura da cumeira de 121,6, que é o que eu coloquei aqui no meu corte. Então, a altura da cumeira do meu corte B vai ser exatamente a mesma coisa. A diferença é que como a linha do corte está passando paralela à cumeira, nesse caso o formato do meu telhado vai ser retangular. Então, eu vou começar lançando a partir da linha da laje para cima, 1,21, e vou fechar nas laterais. Agora, eu tenho que identificar o formato do meu telhado. Então, eu tenho um retângulo, porque a minha linha do corte está passando paralela à cumeira. Nesse caso, eu tenho que identificar a posição das telhas em corte, que é esta altura aqui. Pela planta de cobertura, eu percebo que a minha linha do corte está passando mais próxima à cumeira. Então, bastaria eu fazer uma linha próxima à cumeira, que isso seria a altura das minhas telhas em corte. Então, aqui eu vou lançar da altura da laje para cima, a altura da minha cumeira, que é 121.
O formato do telhado é retangular, pois a linha do corte passa paralela à cumeira. O que eu preciso identificar agora é a altura das minhas telhas em corte, que é esta altura aqui. Essa altura ela não tem uma relevância muito grande na obra, pois a dimensão que o mestre de obras precisa de fato saber é a altura da laje em relação à cumeira. Essa altura das telhas em corte é apenas a título de representação. Então, o que eu vou interpretar na planta de cobertura pode ser feito de duas maneiras. A primeira é apenas mais ou menos mensurando a altura das telhas em corte através da distância entre a linha do corte e a cumeira. Se a linha do corte está próxima à cumeira, eu vou fazer aqui a linha das telhas em corte bem próxima à cumeira. Se a linha do corte está no meio aqui da água, eu faria a linha do corte bem aqui no meio da água. Se a linha do corte está mais próxima ao beiral, eu faria a linha do corte aqui bem embaixo. Então, eu posso mais ou menos dizer onde está a altura das telhas em corte. Se eu desejar saber a altura exata, eu posso vir aqui e medir com o escalímetro a distância entre o beiral e a linha do corte. 2,5 metros, pego essa distância e coloco na mesma fórmula para encontrar a altura da cumeira. Então, seria 2,5 metros vezes 35 dividido por 100, que vai dar 87 centímetros. E aí eu marco daqui para cima, 87, faço uma linha e essa linha vai representar a altura das telhas em corte, que é, na perspectiva, esta altura aqui, ó. E como eu disse, ela não é uma altura que precisa ser cotada, então, se eu apenas desejar fazer ela próxima à cumeira, também estaria certo. As minhas paredes do oitão vão somente até essa linha das telhas em corte, pois como nós conseguimos enxergar na perspectiva, o oitão vai aparecer somente das telhas para baixo. Na sequência, eu vou fazer o meu beiral que está em corte. Então, ele está aqui, ó. Como eu estou cortando o beiral, eu vou ter que descer, então, das telhas 12 centímetros. O beiral que estava aqui na parte de baixo, ele não tem no corte. Ele não aparece no corte. Então, vejam, pela perspectiva eu consigo perceber que eu só tenho o beiral em cima, não embaixo. Então, aqui no meu corte, eu vou eliminar essa linha aqui de baixo. A representação da estrutura da cobertura, eu vou considerar que cada tesoura que foi representada lá no corte A tem 6 centímetros de espessura. Então, eu vou colocar aqui 2 tesouras bem encostadinhas nos oitões e as outras tesouras que vão aqui no meio, eu vou colocar uma distância aproximada de 2 metros. Após a representação das espessuras das tesouras, eu posso pegar aqui o corte A e interpretar que a minha linha do corte está passando mais ou menos nessa posição. Eu medi aqui da laje para cima e o 87, que seria a altura das telhas em corte que eu descobri antes, vai dar mais ou menos nessa posição. Então eu estaria cortando o caibro, a perna e a linha. Passa um pedacinho aqui na diagonal, mas como eu estou na escala 1:50, para não confundir a representação, vou fazer somente o caibro, a perna e a linha. Na perspectiva, a gente consegue perceber como que funciona isso. Eu estou cortando aqui a tesoura, vou cortar o caibro, a perna e a linha. Então eu vou descer aqui na tesoura 6 centímetros do caibro, depois eu vou descer 12 centímetros até a perna, e da perna eu vou descer mais 12 centímetros novamente, e da laje eu vou subir 12 centímetros da linha. Isso eu vou fazer em todas as tesouras. Como eu corto esses elementos, então o caibro, a perna e a linha, eu posso já reforçar um pouco mais o traço deles.
Para reforçar o traço desses elementos, como eles são muito pequenos, eu estou utilizando a lapiseira 0,5 e aí eu estou fazendo um pouquinho mais de pressão na lapiseira. Lembrando que todo o restante do desenho eu costumo fazer na 0,3, pois se errar é mais fácil de apagar. Agora eu vou representar as terças que estão em vista lá no fundo da cobertura. Para isso eu vou pegar a minha lapiseira 03 e vou ligar uma tesoura à outra através primeiro dos caibros, depois das pernas e por último através das linhas. Agora eu vou nomear os meus elementos. Puxando linhas de chamada, eu faço um pontinho. Eu vou nomear todos os elementos da minha cobertura. Então, começando aqui, esse quadradinho é o meu caibro em vista. Aliás, ok, caibro em corte. Aqui no fundo vai ser a minha terça em vista. Esse espaço em branco aqui vai ser o meu pendural em vista, que ele vai estar aparecendo lá no fundo. Se a linha do corte passasse mais para trás, seria o pontalete. Então eu faço um pontinho, puxo uma linha de chamada e nomeio como pendural em vista. Esse retângulozinho eu sei que é a minha perna em corte. Primeiro é o caibro, aqui é um espaço em branco, aí é a minha perna em corte. Então eu vou puxar aqui a minha linha de chamada e nomear como perna em corte. Aqui eu vou ter a minha linha em corte. Fazer o pontinho e puxar a minha linha de chamada. Lembrando que quando eu faço o desenho técnico em softwares de representação, todas essas linhas de chamada são feitas com linhas coloridas, então aí fica mais fácil de identificar. Outra informação que eu vou colocar aqui é indicando a minha cumieira. Então vou escrever bem próximo aqui a ela essa indicação. Indico também, através de linha de chamada, o tipo da minha telha. É a mesma informação que está lá na planta de cobertura. Cobertura, telha cerâmica, inclinação 35%. No que se refere à estrutura da cobertura, nós conseguimos enxergar aqui todos os elementos com clareza. Então, aqui nós temos as tesouras, a espessura das tesouras então com 6 centímetros. E aí nós temos os elementos que nós representamos. Então, começando pelo caibro, 6 por 6, a perna e aqui a nossa linha. A diagonal em corte nós não representamos, como estamos fazendo na escala 1:50, nós resolvemos deixar somente estes elementos. Nesse corte que eu fiz, ele está passando um pouquinho para trás do pontalete. No nosso corte A, nós percebemos que nós vamos ver, na verdade, o pendural. Por isso que a lateral que nós fizemos, nós nomeamos aqui como pendural. Nesse exercício,
como ficou um pouquinho para trás, está o pontalete. Essa é uma representação de tesoura, apenas um modelo. Nós sabemos que conforme a obra pode haver outros modelos de estruturas de tesouras. É legal citar também a nossa viga que está sustentando o beiral. Então, essa viga que está aqui, ela segue o formato do telhado. Então, ela vem certinho até aqui, depois ela vai descer e vai encontrar o pilar que tem aqui do outro lado. Então, a função dela é funcionar como um anteparo para sustentar o nosso beiral de concreto, porque senão não teria onde ele ficar apoiado. Então, o beiral ele fica ligado com a viga segue o telhado e liga com o pilar. Aqui nós percebemos com clareza todos os elementos que estão sendo cortados e por que o traço deles é mais forte. Então, aqui em verde nós temos o nosso caibro, em amarelo a nossa perna e em vermelho a nossa linha. E aqui nós temos as tesouras. Estes elementos estão se sobrepondo, ok? E em vista nós temos aqui o pontalete. Como o nosso corte passa um pouquinho mais para frente, lá em vista, no nosso corte, nós estamos vendo o pendural em vista. Haveria ainda a possibilidade de representar todas as ripas, que são esses elementos mais fininhos, e ainda as telhas. Porém, por conta da escala que nós estamos utilizando, que é 1:50, nós vamos ficar apenas nos elementos básicos, conforme nós já representamos. Após a nomeação dos elementos da cobertura, eu vou representar a viga que sustenta os beirais do meu oitão. Na perspectiva, nós conseguimos entender como funcionam as vigas. Então, são elementos estruturais que ficam logo abaixo da laje com a dimensão de 30 centímetros. Então, aqui abaixo a laje eu tenho a viga e aqui eu tenho outra viga. Aqui eu tenho o concreto, então da laje e das vigas. Essa viga, aqui ela não aparece, mas ela vai atravessar aqui toda essa parede. Ela vai estar sustentando a edificação e vai estar interligada com a laje. A viga ela também precisa estar nesta posição aqui. Descendo 30 centímetros da linha do beiral, eu vou lançar também uma viga de concreto para sustentar o meu beiral, que também é de concreto. Essa viga ela passa alinhada com todo o oitão da cobertura. Esse é um exemplo de fazer o oitão, fazendo ele em alvenaria. Então, ter uma viga aqui para sustentar o beiral não é uma regra que o beiral vai precisar ter uma viga de concreto. Se eu estiver fazendo no modo convencional de alvenaria, eu preciso ter uma viga de concreto para sustentar o meu beiral, que também é de concreto. Entretanto, se o meu beiral não for de concreto, o sistema construtivo é diferente. Então, aqui é somente um exemplo. Nesse caso, eu vou descer, então, da linha do beiral 30 centímetros e representar a minha viga que está em corte.